Olá, seja bem-vindo à segunda parte da nossa revisão de avaliação nutricional. Nessa segunda parte, a gente vai conversar sobre caderneta da gestante, da criança e também do adolescente. Então, sem mais delongas, vamos direto para a caderneta da gestante. Então, na caderneta da gestante, a gente encontra aqui os gráficos para acompanhamento de ganho de peso. Como é que funciona isso? Primeira etapa, etapa fundamental, eu preciso saber exatamente qual é o estado nutricional pré-gestacional. Então eu preciso descobrir o estado nutricional pré-gestacional para saber se essa paciente ela começa a gestação em baixo peso, na eutrofia, sobrepeso ou obesidade. São só esses 4 pontos de corte. Não tem magreza grau 1, grau 2, grau 3, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, não tem nada disso. São somente 4 pontos. Eutrofia, baixo peso, sobrepeso e obesidade, de acordo com os pontos de corte que a gente já conhece de IMC para adultos. Bom, primeiro, descobrir qual é o IMC pré-gestacional? Ótimo. Segundo passo, eu vou escolher o gráfico correto a partir daí. Então, se é uma gestante que começa essa gestação em baixo peso, eu vou começar utilizando o gráfico roxo, aí, o gráfico escrito baixo peso. Esse gráfico aqui vai ser utilizado por toda a gestação, porque essa gestante começou a gestação em baixo peso. Se ela tiver começado em eutrofia, eu vou utilizar esse outro gráfico. Se ela tiver começado em sobrepeso, esse. E por fim, se ela tiver começado essa gestação acima do peso, ou seja, em obesidade, eu vou utilizar esse daqui. Notem, os gráficos eles são diferentes, mas todos eles têm a mesma estrutura, que é a semana gestacional em função da variação do peso. Ah, Sérgio, o que significa isso? Significa que eu vou marcar no gráfico não o IMC, não o peso. Eu vou marcar a variação do peso. Então, para uma gestante baixo peso, ou seja, para uma gestante que começa essa gestação em baixo peso, o recomendado é um ganho de 9,7 a 12,12. Então, tá aqui, ó. Se ela seguir essa faixa mais escura, no final da gestação ela vai ter ganho algo dentro desse intervalo de 9,7 a 12,12 quilos. Não, o ideal é que a progressão de peso esteja aqui. Como é que funciona isso em prova, que eu acho que é a principal questão de vocês? Eu simplesmente vou pedir para avaliar. Avalie a gestante e vou dar os dados e vocês vão me dizer se o ganho de peso dela está acima do esperado, se está dentro do esperado, se está abaixo do esperado, se está muito abaixo, muito acima, de acordo com essas faixas aqui. Por exemplo, se a gestante estiver na faixa mais escura, está dentro do adequado. Se estiver acima, está acima ou muito acima, abaixo ou muito abaixo do esperado. Isso vale para qualquer um dos gráficos. Se está abaixo do esperado, se está acima do esperado, se está muito acima do esperado, isso vale para todos os gráficos. Então eu preciso saber a semana gestacional e a variação de peso. Variação de peso é mole de calcular, é o peso que ela está menos o peso que ela estava antes da gestação. Então, se o peso dela for maior do que o peso que ela tinha antes, eu tenho um sinal positivo, ou seja, vai estar acima da linha do zero. Se for menor, ou seja, se a gestante perdeu peso em relação ao peso que ela tinha antes da gestação, vai dar negativo. Em ambos os casos, eu consigo marcar isso no gráfico. Para algumas situações é até interessante, por exemplo, aqui, eu estou no gráfico da obesidade, uma gestante que está com 15 semanas, o esperado é que ela tenha perdido em torno de 1 quilo, por exemplo. Como é que eu sei isso? Porque eu estou olhando no gráfico aqui, 15 semanas, a faixa, o centro dessa faixa de normalidade está no menos 1. Agora, se eu tenho uma gestante que já está na 27ª semana e está no menos 1, significa que ela está abaixo, ela está com ganho insuficiente, está com ganho abaixo, está com ganho de peso abaixo do esperado. Então, é basicamente isso, não tem grandes mistérios. A mesma coisa vale para crianças. Crianças, então, a gente não tem nenhum grande mistério em relação à avaliação nutricional. Eu simplesmente vou pegar o perímetro cefálico, o peso ou a estatura, mas, na verdade, falar baixinho aqui entre a gente,
não vou pedir perímetro cefálico, tá? Até porque isso não faz parte da nossa rotina. Você pode fazer essa avaliação? Pode, mas não faz parte da nossa rotina. Nossa rotina com crianças é avaliação de peso e estatura, ou comprimento para aquelas que não conseguem ficar em pé. Então, são essas tabelas aqui, ó. Peso para a idade. Observem que todos os gráficos têm a sua legenda. Esses gráficos eles estarão na prova, né? Então, eu tenho o gráfico comprimento, né? Então, eu vou olhar o tempo, a idade, em anos e meses, e vou fazer a marcação e vou observar em que ponto ficou. Vamos supor que eu tenho uma criança aqui de exatamente 1 ano e ela tem 75 centímetros de comprimento. Está aqui, ó, um pouquinho acima da linha verde. Comprimento adequado para a criança, de -2 para cima. Então, para uma criança de 1 ano, qualquer valor superior a 69 centímetros está adequado, porque é da linha -2, que é essa linha vermelha aqui, que o mouse está em cima, para cima. Baixo comprimento é entre -2 e -3, ou seja, nesse intervalo aqui entre a linha vermelha e preta, e muito baixo, abaixo da linha preta, né? E os gráficos seguem para o IMC para a idade. Então, a gente tem comprimento para a idade, peso para a idade e IMC para a idade. É no IMC para a idade que eu vou avaliar se a criança está em obesidade, se ela está em eutrofia, se ela está em magreza ou sobrepeso. Eu não falo em obesidade, não falo em magreza ou sobrepeso, pensando somente no gráfico peso para a idade. Aqui a gente só fala de peso elevado, peso adequado ou peso muito baixo. Agora, se eu quero um diagnóstico de obesidade, eu preciso fazer a avaliação pelo IMC para a idade, né? Então, o IMC é que vai me dar o diagnóstico de obesidade, sobrepeso, magreza ou eutrofia, né? E ele também tem a sua faixa de normalidade sinalizada no próprio gráfico, né? Isso vale para crianças também de 2 a 5 anos e de 5 a 10 anos. Vou passar ali para o gráfico de 5 a 10 anos. Então, aqui a gente tem um gráfico de 5 a 10 anos, funciona exatamente da mesma maneira. Idade em meses e o IMC. E aí eu vou julgar a partir da legenda que está aqui em cima se ele está em obesidade, obesidade grave, eutrofia, magreza, magreza acentuada e assim sucessivamente. Existe uma diferença entre o gráfico para adolescentes e o gráfico de crianças. Os gráficos de adolescentes, eles levam em consideração, aqui, ó, como a gente pode ver, ó, estatura para a idade e IMC para a idade. Não tem um gráfico de peso para a idade em adolescentes. Essa é a principal diferença entre as duas tabelas. A resolução está bem ruim aqui nessa caderneta, mas o gráfico funciona exatamente da mesma forma. Idade, IMC, e tem as faixas que vocês vão olhar aqui na legenda para saber se está adequado ou não. Então, eu falo em diagnóstico nutricional de adolescente pelo IMC para a idade. Agora, a estatura para a idade é para julgar se o crescimento foi satisfatório ou não, né? E a gente só tem esses 3 pontos de corte: estatura adequada, baixa estatura ou muito baixa estatura, que são essas 3 cores aqui do gráfico. Muito baixa estatura e adequado, que é a parte que está em verde, tá? Adolescentes, gestantes e crianças vão ser analisados pelos gráficos. Então, os gráficos eles estão na prova, vocês vão marcar os pontos e vão julgar se é adequado ou não. Então, por favor, não façam marcação errada nos gráficos, observem direitinho qual é a idade, ou no caso da gestante, qual é a semana gestacional, qual é o gráfico correto, né? Todos os gráficos estão lá. Eu só peço que vocês escolham o gráfico correto de acordo com a questão, façam a marcação e me deem o resultado, não da marcação, mas sim do diagnóstico nutricional. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê agora em aula e se vê também na nossa próxima prova. Um beijo, um abraço!